Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Cruzeiro entrou na briga por Nino, zagueiro de 28 anos de idade que pertence ao Zenit e deixará o clube russo na próxima janela de transferências. Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os primeiros interessados. O Cruzeiro, diante da iminente negociação de Jonathan Jesus com o próprio Zenit, que é dono dos direitos econômicos do Nino, o Cruzeiro entrou em contato para abrir negociações, com a lembrança de que o Jonathan Jesus vai render cerca de 10 milhões de euros e a pedida do Zenit pelo Nino gira na casa dos 8 milhões de euros. Numa dessa, Cruzeiro e Zenit podem fazer uma composição para que o Nino venha, para que o Jonathan Jesus vá e o Cruzeiro fique com a diferença. Atleta de 28 anos de idade, um dos melhores do futebol brasileiro, ou do país no caso, com enorme potencial, embora com idade um pouco mais avançada. A forma como perdeu, de fato, hoje do Cruzeiro, merecendo muita cobrança, o Valu. Com certeza, Léo. Você disse bem, Cruzeiro sai de um primeiro tempo muito bom, num primeiro tempo bem jogado, muito bom, num primeiro tempo bem jogado, e logo no começo, né, o Atlético Mineiro chega aos 45 segundos, já tem uma possibilidade de chegada do Atlético Mineiro, e o Cruzeiro vai realmente no segundo tempo terrível do Cruzeiro em todos os termos táticos. O Cruzeiro não fez nenhum dos aspectos do jogo que ele se acostumou a fazer bem, ele não fez nenhum no segundo tempo. O Cruzeiro marcou mal, o Cruzeiro saiu jogando muito mal contra um Atlético Mineiro que marcou muito desde o primeiro tempo e também que tentou, nas suas possibilidades, jogando pelo lado do campo, explorar muito essa questão. E um segundo tempo do Cruzeiro realmente, Léo, muito abaixo. O Cruzeiro cria, né? Nós temos que lembrar que os dois lances de gols do Atlético Mineiro, o Cruzeiro está com a bola na sua posse. E são dois erros, e dessa vez o Cruzeiro acabou sendo castigado, né? Exatamente por conta do que você falou. O Atlético Mineiro não é o Democrata de Governador Valadares, uma equipe que tem bem mais qualidade do que a equipe de Governador Valadares. E o Cruzeiro toma o gol, ao invés de tentar voltar para a sua partida, ao invés de tentar reiniciar, a gente tá vendo até no replay aí o lançamento errado, né, do Fabrício Bruno, que acaba sendo interceptado pelo Alan Franco, que acha o Scarpa, que carrega. Por que o Scarpa carrega tanto a bola nesse segundo gol? Porque o time está saindo. O time está saindo. Não havia a menor necessidade do Fabrício Bruno forçar aquele passe que forçou. O Matheus Pereira no primeiro gol sofrido pelo Cruzeiro, perder, sabe, assim, Léo, eu fico com a impressão, Léo, Caio, todos que estão nos acompanhando, esse time do Cruzeiro, nenhum time na verdade, mas a gente o que interessa é falar do Cruzeiro, tem o direito de achar que as coisas vão acontecer se você correr menos do que o adversário, tá? Uma das coisas que levaram o Cruzeiro a alcançar os objetivos que alcançou em 2025, as partidas bonitas, as partidas excelentes, foi exatamente o nível de competitividade, de concentração e de entrega. Sabe, o Cruzeiro jogou um tempo e achou que o jogo estava resolvido. Não dá para entender. Porque a postura dos jogadores no segundo tempo é muito ruim. Não é aceitável a postura. Eu não estou falando de derrota. O Cruzeiro não é invencível. Tanto que em 5 jogos perdeu 3. A gente tem que dar o contexto a cada derrota. A primeira para o Pouso Alegre era um time muito diferente, era um time recém-formado e o time lutou dentro do que podia. Democrata. O time foi incompetente porque criou várias possibilidades. Agora, hoje é o time que temos de principal. E com essa postura do segundo tempo, o Cruzeiro, Léo, para mim, é dose falar isso. Mas o 2-1, até alguém vai lembrar o lance do Arroio. Tá, o lance do Arroio acontece aos 42. Antes, tem defesa do Cássio, quase um milagre do Cássio, num chute do Scarpa. Então o Atlético Mineiro, que é um time, sim, que sofre, e eu sei que sofre, porque trabalho na Band e acompanho também os jogos do Atlético Mineiro.
É um time que sofre demais para criar, um time que sofre demais para fazer gols. E hoje, no segundo tempo, criou um free refill de oportunidades. Romero solitário. Partida muito abaixo do Christian. Partida abaixo do Lucas Silva. Um segundo tempo realmente de um Cruzeiro irreconhecível. E para finalizar da minha parte nesse primeiro momento, eu falei após a derrota contra o Democrata. Não adianta se pensar que simplesmente pelo fato das peças estarem em campo, as peças de muita qualidade, as coisas vão acontecer gradativamente, num ritmo mais lento, não vão, Léo. Esse time precisa de entender que a entrega, a coletividade, as boas atitudes sem a bola, você só vai conseguir impor ao adversário a sua qualidade técnica se você estiver com a bola no pé. E no segundo tempo, o Cruzeiro ficou correndo, entre aspas, atrás do Atlético Mineiro. Léo. O segundo gol do Atlético sai aos 22 minutos. E o Cruzeiro teve tempo para tentar mudar a estratégia, até tentou, porque faz substituições em determinado momento, até nas últimas substituições. O Tite, ele acaba tirando 2 jogadores de meio campo, Christian e também o Romero, coloca o Chico da Costa, coloca o Japa, mas a reação não aconteceu. O Cruzeiro teve tempo para isso. E, aliás, o Cruzeiro teve o primeiro gol sofrido aos 10 minutos do segundo tempo. E desde então, assistiu o adversário jogar. Talvez o jogo parece que terminou para o Cruzeiro no intervalo. Quando o árbitro ali apitou para o intervalo de jogo, uma cabeça muito quente, né, no intervalo, algumas discussões ali, o Atlético cobrando a arbitragem, algumas divididas, mais ríspidas, teve uma discussão uma hora ali de Caio Jorge com o Hulk, um apontando o dedo para o outro, foram para o intervalo. E o Cruzeiro parece que já tinha feito a parte dele, já estava venceu o primeiro tempo e que a vitória seria confirmada. Pelo menos assim, a concentração não foi a mesma, porque vacilos aconteceram, nitidamente, né, Caio? Assim, o Cruzeiro vacilou demais. Então, não é questão de tirar mérito de um adversário que jogou bola, teve chances, mas o Cruzeiro errou demais, vacilos no meio de campo, e ofereceu para o adversário virar o placar e não conseguiu esboçar nenhuma reação. O segundo tempo do Cruzeiro foi um desastre. O Cruzeiro fez o Atlético parecer um timaço. Fez parecer um time ajustado, que não está em construção. A gente falava no pré-jogo que o Atlético está com dificuldade de encontrar a sua real identidade. E o Cruzeiro, por sua incompetência, fez o Atlético parecer ser muito superior. Eu confesso até que na votação de melhor em campo eu cheguei a pensar no Cássio, porque ele salvou o Cruzeiro de uma goleada no segundo tempo. Tiveram pelo menos 2 grandes defesas do Cássio em chutes do Gustavo Scarpa. Teve ainda bola na trave na reta final. O Cruzeiro flertou com uma goleada. O Arroio tem que ser cobrado sim pelo gol que perdeu. Para um atleta profissional aquilo é inadmissível. Mas talvez tenha sido a única boa chance que o Cruzeiro criou na segunda etapa. Porque de resto foi um deserto de tudo. O Cruzeiro foi um time desconcentrado. Foi um time frágil defensivamente e extremamente previsível. Não dá para tirar nada de lição desse segundo tempo. O Cruzeiro não tem que aproveitar nada disso para a sequência da temporada. Definitivamente não tem ponto positivo. E sim, cria uma pressão. O Cruzeiro já vai começar a estreia do Campeonato Brasileiro com uma pressão a mais para estar vencendo o Botafogo, e tem uma pressão também no Campeonato Estadual. Porque agora o Cruzeiro vai ter que conciliar o Campeonato Mineiro com o Brasileirão. E aí muita gente pode falar que o Mineiro não vale nada. Agora esse discurso é muito simples, né? Fica muito simples. O Cruzeiro precisa estar na próxima fase do Campeonato Mineiro. Seja jogando o restante da primeira fase com um time alternativo ou não. Para piorar, o Cruzeiro ainda deu uma sobrevida ao seu maior rival, ao Atlético Mineiro, que é algo que me incomoda demais. O Cruzeiro hoje poderia encaminhar uma classificação, ganhar uma confiança e, além disso, poderia praticamente despachar o seu rival do Campeonato Mineiro. Mas fez tudo ao contrário, por incompetência própria. Internamente, muita coisa precisa ser discutida. O Cruzeiro não deixa de ter um potencial para fazer uma grande temporada. Mas o que fez no Clássico, nesse primeiro grande jogo da temporada,
realmente é algo que não pode ter uma sequência. O Cruzeiro precisa se comportar de forma diferente. Todo mundo aí, nesse elenco do Cruzeiro, está acostumado com grandes jogos. Sabe a postura que tem que ter. Mas o segundo tempo não foi assim. Os 2 gols do Atlético surgiram com falhas clamorosas do Cruzeiro, com bolas controladas. O primeiro gol do Atlético com o Bernard vem a partir de 2 erros do Cruzeiro, né? Primeiro o Matheus Pereira errando, o Cruzeiro ainda retoma, e aí o Caio Jorge deixa o defensor facilmente antecipá-lo, e aí na sequência vem o gol. E aí o gol do Hulk, que sim, teve muito mérito na finalização, mas vem um erro do Fabrício Bruno. E na sequência, um bote, sim, juvenil do Jonathan Jesus, que é bom zagueiro, mas precisa aprender com a partida ruim que fez hoje, assim como praticamente todo o time. Não foi nada legal, não dá para tratar como qualquer derrota. Perder em clássico, perder no único grande jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro, ainda mais pelo contexto das duas equipes, pelo contexto do jogo, de um Cruzeiro que estava com o primeiro tempo controlado, que saiu com vantagem e voltou do jeito que voltou para o segundo tempo, é digno de cobrança. Não tem como tratar como um jogo qualquer. Mais de 13 mil pessoas nos acompanhando, tem muitas mensagens aqui no Superchat, daqui a pouco eu vou tentar atender e ler todas aqui. Tem uma enquete já rolando aí no chat sobre quem é o principal culpado aí pela derrota do Cruzeiro no termômetro aqui do chat da live. Estratégia montada para o jogo, comportamento dos jogadores, as 2 opções aí acima, ou então uma outra situação. A estratégia montada, que eu imagino passa muito pelo treinador, 20%. Comportamento dos jogadores, 37% na parcial aqui do chat, 36% as 2 opções na opinião aqui do chat. Qual seria seu voto em valor nessa enquete? A estratégia, o comportamento, as 2 situações. O que você entende que foi determinante aí para essa atuação decepcionante? Cara, assim, como é que dentro de um jogo um técnico monta uma estratégia boa para o primeiro tempo e uma ruim para o segundo tempo, sendo que o time e as peças eram as mesmas? Então, assim, tem mais elementos, né? Eu acho que só 2 questões para a gente falar de uma derrota como o Cruzeiro acaba sofrendo de virada na arena. Acho que só apontar 2 coisas são poucos elementos, claro, na minha opinião, né? Eu acho que o time realmente precisava de ser detentor da posse de bola, de uma maneira a impor uma equipe que tem extremas, eu vou voltar a repetir porque eu acompanho trabalhando, extremas dificuldades em todas as fases do jogo, construtiva, no último terço do campo, finalização, gols, tudo que você puder imaginar, essa equipe que o Cruzeiro foi derrotado hoje tem dificuldades. Para mim, os jogadores, repito, faltaram assumir a rédea e o controle do jogo. Parece que 1-0 estava bom para o Cruzeiro, diante do comportamento de alguns jogadores. Eu sempre vou tirar aqui o Lucas Romero, eu acho que o Caio Jorge, ele correu até onde ele deu conta, correu demais no primeiro tempo, tá? E aí as coisas começaram a não... O Cruzeiro teve oportunidades antes do adversário marcar o seu gol aos 11 minutos. O Cruzeiro teve erros que não se tornaram gols, mas... Sabe, a turma não conseguiu se ligar. Quando sai o gol aos 11, o sentimento aqui dentro do estúdio era que, cara, ia sair mesmo, porque o Cruzeiro insistia em continuar errando. Então, assim, o técnico pode armar a estratégia. O Tite é responsável, ele é técnico. Então, óbvio que ele vai ser responsável por derrotas e por vitórias. Agora, a gente tem que lembrar, entendo que os técnicos afetam em uma partida 30% do jogo e que muito do que os atletas se propõem a fazer dentro do campo acabam sendo os direcionamentos principais do jogo. Então, como é que pode, né? Os jogadores tiveram uma boa atitude na primeira etapa, competiram bem, foi um primeiro tempo de momentos alternados. Acho que o Atlético Mineiro foi bem até os 15, dos 15 aos 35 o Cruzeiro é melhor. E no final, o Atlético Mineiro tenta, na base do abafa, da reclamação com o árbitro, igualar as coisas. Mas o segundo tempo, quando o Atlético Mineiro faz o gol aos 11 minutos, cara, não tinha Cruzeiro em campo. Aí você pensa assim, não, peraí, o Cruzeiro vai voltar. Passa-se mais 11 minutos, não volta. Não volta. Você chamou bem a atenção, Léo. Se era um time com dificuldades quando sai atrás
do Democrata de Governador Valadares, eu falei, isso é uma questão que acompanha o Cruzeiro desde o ano passado. A questão de, em jogos, muitas vezes, até que saiu vencendo, já citei Santos e Ceará, essa equipe toma um empate, paralisa. Toma a virada, paralisa mais ainda. Aconteceu de novo hoje. Aconteceu contra o Democrata. Então, Léo, é um conjunto das coisas. O Tite vai ter que buscar junto aos atletas. Se o Tite entende daqui a pouco que é o Christian que dá o ritmo a ele no meio-campo, ele vai ter que bancar isso, mesmo sendo o Lucas Silva do tamanho que é no elenco. Daqui a pouco isso vai exigir. E concordo com o Caio. O Cruzeiro traz um cenário de pressão neste momento que não era necessário. Que foi o próprio Cruzeiro que foi atrás deste cenário, Léo. Então, acho que a gente pode passar por essas duas questões que estão na nossa enquete e outras questões mais, Léo. Minha crítica em relação ao Tite, eu acredito que nesse momento, ele até me pareceu, até agora, né, na verdade, me pareceu muito encantado com o Cruzeiro, com a estrutura, com os jogadores. Acho que ele pode começar a mudar um pouquinho a mentalidade dele. Não necessariamente perder o encantamento, mas deixar esse encantamento para a segunda parte. Enquanto a gente está vendo aí, inclusive, imagem da sala de coletiva. Daqui a pouquinho vai falar o técnico Tite. A gente vai acompanhar ao vivo e com imagens aqui na Samuca TV. Então, é deixar esse encantamento para a segunda parte e entender que tem muito trabalho para ser feito, que a cobrança ela tem que existir, que o Cruzeiro precisa jogar bola. Apesar de toda a estrutura que tem, que é fundamental para o futebol, que a gente elogia muito aqui, o que o Cruzeiro tem feito no seu trabalho de bastidor, na estrutura, na reforma da toca, no investimento para o elenco, na ambição para essa temporada, existe. Agora, não se ganha de véspera, não se ganha só em um tempo. A concentração ela vai precisar existir todos os jogos. E uma concentração 100%. Vai ter que andar sempre com aquela corda esticada, porque se afrouxar, pode perder, seja para um Atlético Mineiro ou até para um Democrata também. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.